Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias comigo, no livro Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Queria pedir à irmã Aldinha que colocasse na versão Almeida atualizada, por favor, a NA. Capítulo de número 3, versículo 21, 22 e 23. Alguém pode ler comigo o que está na tela? Vamos lá, 1, 2, 3. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Versículo 22 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas eu gostaria que a irmã Aldinha deixasse o 21 na tela, por favor. E eu queria parar para nesta noite fazer algumas interrogações para mim e para você, pois nós estamos vivendo em um período onde as memórias estão sendo abaladas, devido ao momento em que nós vivemos nos dias de hoje. A sociedade, ela vive naquela correria do dia a dia. Dr. Augusto Cury vai dizer até que a sociedade, ela tem desenvolvido uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas, elas na correria, no acúmulo de atividades, no acúmulo de pensamento, no acúmulo de informações, elas deixam de viver o hoje, se esquecem do ontem e se preocupam demais com o amanhã. E aí, quando eu paro para ler esse texto, que vai falar acerca de memórias que trazem esperança, eu gostaria de trazer exatamente ao meu e ao seu coração o que nós já temos vivido até o dia de hoje. Eu queria que você fizesse agora uma retrospectiva na sua mente, na sua memória. Quantos livramentos o Senhor já tem te dado, quantas vitórias e conquistas você já tem alcançado pelas mãos do nosso poderoso Deus, que tem trabalhado na sua vida, que tem trabalhado na sua casa, que tem trabalhado na sua família. Você não está aqui por acaso, mas o texto vai dizer que nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor é o fato de não sermos consumidos, que a sua memória, ela não seja apagada ou destruída dos grandes feitos do Senhor na sua vida, que a sua memória não seja apagada, os feitos do Senhor nos nossos pais na fé, que a sua memória não seja apagada e não seja corrompida, não seja destruída por conta das informações que os dias eles têm trazido para você, mas que você pare e olhe para você, onde você está hoje, quem você é, aonde você está, e lembre-se que foi o Senhor que fez com que você chegasse até aqui, que foi o Senhor que fez com que você fosse quem você é, que a sua família estivesse aonde está, porque a mão do Senhor te posicionou no trabalho que você está, na faculdade que você está fazendo. Você não estará aí por acaso, mas porque foi o Senhor que te levou até aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente vai ler 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele é expert em fazer a igreja e o povo de Deus voltar a sua memória para os feitos do Senhor. Quando nós vemos Davi querendo construir o templo, desejoso de construir ali a casa do Senhor Jesus, nós vemos que de repente Deus fala com Davi através do profeta, dizendo o que está no texto da palavra do Senhor: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens, diz a outras traduções, eu tirei você detrás das malhadas. O texto ainda vai dizer do trabalho, aleluia, de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 8, aleluia, estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos ver que este texto é exatamente Deus fazendo com que Davi recapitulasse quem ele era, aonde ele estava e quem foi que fez com que ele chegasse até ali. E agora, esta mesma recapitulação na mente, eu queria que a igreja trouxesse: quem é você? Aonde você está? Aleluia. Lembra dos milagres que o Senhor operou na tua vida.
Lembra que eu me lembro, irmãos, quando eu era pequeno, a minha mãe me trazia aqui para o CIP, que tinha aqui na igreja, aleluia, a campanha de intercessão permanente. E eu me lembro dos feitos do Senhor nesta casa, onde eram jovens batizados com o Espírito Santo, onde havia um fervor. Eu me lembro quando eu vinha também nos círculos de orações das segundas-feiras, onde havia também um derramamento do Espírito Santo de Deus, ainda aqui nessa casa. E o que eu tenho para te dizer é que as memórias que foram vividas no passado, elas podem também ser vividas nos dias de hoje, porque um Deus que faz com que você se lembre do passado é o mesmo Deus que pode operar hoje na sua vida, é o mesmo Deus que pode curar, é o mesmo Deus que pode abrir a porta que está fechada, é o mesmo Deus que pode libertar você desta enfermidade, quebrar estas correntes que estão te aprisionando, quem sabe na crise de ansiedade, quem sabe nas preocupações, na depressão da vida. Aleluia, o meu Deus, o teu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. O Senhor está dizendo para Davi: foi eu que te tirei lá de trás das malhadas. Aleluia. Lembra aí, irmão. Aleluia, faz que nem eu. Às vezes eu me lembro quem era eu, quem era você, irmãos. Quem era você? Aí olha para onde você está. Foi o Senhor que te colocou aí, irmãos. Aleluia. Louve ao Senhor Jesus por tudo que você tem, por tudo que você é. Já diz o hino: não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Isso é motivo de adorar ao Senhor Jesus, porque é Ele quem está fazendo isso na nossa vida, na minha casa e na sua família. Aleluia. O que você tem colocado na sua memória? O que você será, se você tem colocado frustrações na sua memória? Ou será que você tem lembrado dos grandes feitos do Senhor na sua vida? O texto vai dizer: eu eliminei todos os teus inimigos, irmãos. Lembra aí, anos atrás, quando a pandemia começou, aleluia. Você acha que você está aqui porque você é mais bonito do que alguém? Não, irmãos, nós não estamos aqui porque nós somos mais bonitos, porque nós temos roupa melhor, porque nós temos... Não, nós estamos aqui porque foi a misericórdia do Senhor que nos permitiu vencer o Covid, aleluia. As máscaras, elas esconderam o sorriso do nosso rosto por algum tempo, mas elas não foram capazes de tirar a nossa alegria, elas não foram capazes de tirar a nossa motivação de viver, de adorar ao Senhor, de vir à casa do Senhor, de ser feliz em família. A máscara escondeu, mas ela não tirou o brilho dos nossos olhos e do nosso rosto. Aleluia. Lembra aí, anos atrás, irmãos, nós estávamos todos em casa assistindo os cultos, e o que nós queríamos era que passasse a pandemia para voltar para a igreja. E aí eu falo com você que está me acompanhando agora pelo YouTube, porque que agora a pandemia passou, e às vezes nós nos limitamos a assistir tão somente pelo YouTube, deixando de vir para a casa do Senhor Jesus. Irmãos, isso tudo foi Deus que fez, porque nós vencêssemos a pandemia e viéssemos à casa do Senhor para dar um abraço nos nossos irmãos que estão aqui, e junto comigo e com você vencemos esta pandemia, vencemos o coronavírus. Aleluia. Por isso, irmão, saia de casa, se levante, venha para a igreja, venha adorar o Senhor Jesus. Não se limite em ser um tão somente telespectador, mas você venceu, e o Senhor é capaz de vencer ainda mais por você. Então somente você esteja de acordo à vontade do Senhor nosso Deus. Ele esteve conosco, engrandeceu. Veja só o que Ele fez com Davi: eu engrandeci o teu nome como os grandes que tem na terra. Aleluia. O emprego que nós temos foi o Senhor que te colocou lá, viu, jovem, irmã, irmão. Foi o Senhor que abriu essa porta. Louve o nome do Senhor lá no seu trabalho, que as pessoas possam ver Cristo na sua vida lá onde você está. Foi o Senhor quem te colocou lá, foi Ele quem abriu esta porta. Irmão Neto, mas a minha porta está fechada, eu estou buscando. Pois irmão, espera, persevera, busca, ora, jejua, se consagra, busque, porque a porta vai se abrir, irmão, no tempo de Deus. Deus tarda, mas não falha, diz o ditado popular. Mas na interpretação bíblica que nós temos, Ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, Ele abre a porta certa, Ele faz tudo do jeito certo, é do jeito dele. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 10 vai dizer o seguinte, ó: preparei um lugar para o meu povo, para Israel. Aleluia. Irmão, você tem agradecido ao Senhor porque você tem um lar, porque você tem uma casa,
Lembra aí, irmão, quando você estava pelejando, quem sabe morando de aluguel, quem sabe se mudando direto, mas você agradeça ao Senhor, irmão, porque você tem um teto para morar, você tem onde reclinar a sua cabeça. Foi o Senhor que te presenteou, irmão, com um lar, com uma casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ele fez com o povo de Deus, aleluia, Ele fez também com você, irmão. Foi Ele quem te abençoou, foi Ele quem fez com que você tivesse uma casa, foi Ele com que fez onde você tivesse aonde reclinar a sua cabeça. Aleluia. As pessoas hoje elas vivem nesta crise de ansiedade, nessa crise de preocupação com o amanhã e se esquecem de viver o hoje. Irmão Neto, e como eu faço para vencer estas crises existenciais, essas crises de ansiedade, de preocupações em excesso? O pastor vive pregando sobre isso, irmãos. Lance a mão da sua fé, irmão. Creia em Deus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, em 1 Pedro 5 e 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Não se preocupe antes do tempo, irmão. Tem muita gente aí morrendo porque está preocupado com quem vai governar o país, quem vai ser o presidente, irmãos. Eu vi um homem que chegou a se suicidar, estava aí no WhatsApp da vida, irmão. Não perca a sua paz por algo que ainda não aconteceu. Aleluia, Deus ainda está no controle da situação, Deus ainda é soberano, Deus ainda reina, Ele ainda está com controle. Ninguém pega Deus de surpresa, ei, irmão, Ele sabia de tudo. Ele sabia da pandemia, Ele sabia como é que ia ser, Ele sabe de tudo, irmão. Ninguém pega Deus despercebido, aleluia. Não fique preocupado, não fique ansioso demais por coisas que ainda não aconteceram, porque tem gente que vai viajar, irmão, de repente já se preocupa, arruma a mala, desarruma, será que eu esqueci de alguma coisa? Tira, bota de novo, fica preocupado, e ele se esquece de viver o hoje. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, de mim, da igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6 e 34 também vai trazer uma palavra ao nosso coração, irmãos, como nós podemos vencer esta ansiedade, essas preocupações. Como está a sua memória? Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Quero trazer à memória só o que pode me dar ou me trazer esperança. Aleluia, o que você tem colocado na sua memória, o que você tem permitido entrar lá, irmãos. Aleluia, será que você tem colocado coisas que não edificam para a sua vida? Veja o que é que está escrito no texto. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Irmãos, não vamos nos preocupar com nada, porque o Deus que fez ontem na sua vida é o mesmo Deus que é capaz de fazer hoje, é o mesmo Deus que é capaz de fazer amanhã. É isso que eu estou querendo trazer para você, irmãos. Aleluia. Lembra do teu passado. Aleluia, você pode fazer aí um momento de reflexão aí comigo agora, fecha os teus olhos, aleluia. Quando eu paro para me lembrar, a mãe está assistindo em casa, a minha mãe ela me conta um testemunho, que quando eu era pequeno, eu tive um problema e de repente eu fiquei internado aqui na maternidade de Quixadá, e aí o médico deu um horário para que eu ficasse melhor, e aí a mãe sabe o que foi que ela fez? Ela me deixou lá na maternidade, e veio para cá, onde na época era o pastor João Gonçalves, que era o nosso pastor presidente daqui, eu pequeno. A mãe veio para a oração do meio-dia, e o médico deu até um certo horário, que não me recordo agora, para que eu pudesse melhorar, e se eu não melhorasse, as coisas iam ficar mais complicadas na minha saúde, eu bebê. E aí a mãe, ela sempre conta sobre isso, irmãos. E aí a mãe veio, o pastor orou, e quando o pastor orou por mim, a mãe voltou para a maternidade, e quando ela chegou lá, aleluia, quando ela chegou lá, o médico já deu uma boa notícia, irmãos. Como eu posso esquecer desse Deus que operou esse milagre quando eu era pequeno? Como eu posso esquecer deste Deus que fez com que eu crescesse, estivesse aqui ainda nessa mesma igreja, para contar esse testemunho, para dizer para você que o Deus que operou na minha infância é o mesmo Deus que opera hoje lá no Boto, onde eu estou como dirigente, aqui na sede, também em todas as demais congregações da sua casa, aí onde você está assistindo agora no YouTube. Esse Deus que eu estou pregando aqui, que eu estou trazendo esse testemunho, é um Deus que é capaz de visitar você aí onde você está e na situação que você está, para dizer para você: não se preocupe com nada, mas lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Os discípulos, certa feita, as pessoas estavam preocupadas porque Jesus tinha operado um milagre no sábado. E aí Jesus vai dizer: ora, se o meu pai trabalha até agora, então eu também trabalho. E aí eu queria parar para pensar com você agora, irmãos. O pai está trabalhando. Em que ele está trabalhando, irmão Neto? Ele está trabalhando, te dando livramento. Às vezes você se preocupa demais com alguma coisa, que a sua mente fica tão cheia de informações e você se esquece dos grandes feitos. Às vezes se esquece de orar, às vezes se esquece de buscar mais a presença do Senhor. Irmão, se esqueça um pouquinho disso aqui, ó, e se lembre um pouquinho mais disso aqui, da palavra do Senhor. Se esqueça um pouquinho do celular e lembra-se mais de colocar o teu joelho no chão para orar pela sua família, pelo nosso país, pela nossa igreja. Por quê, irmãos? Porque se a gente se lembrar mais disso aqui e se esquecer da palavra do Senhor Jesus, nós vamos viver uma dificuldade na nossa saúde emocional e espiritual. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O próprio doutor Augusto Cury, onde eu já citei nesta noite, ele vai dizer que nossa memória, ela existe dois tipos de gatilho. É aquele que fica a memória existencial e a memória de uso contínuo. E às vezes o crente, ele tira as coisas que devem fazer parte da sua memória de uso contínuo e coloca somente na memória existencial. Como assim, irmão Neto? Às vezes ele se esquece de que a oração, ela deve ser uma rotina todos os dias. E ele só coloca como algo que está dentro da memória existencial. Ou seja, você só lembra no momento que a dificuldade chega. Aí você vai dobrar os teus joelhos no chão para falar com Deus, sendo que você pode todos os dias, ao amanhecer, dobrar os teus joelhos e colocar aquilo como rotina. Assim como você usa para a sua higiene bucal. Todos os dias você acorda e sabe que tem que escovar os dentes. Pois é, meu irmão, essa mesma necessidade que você tem para a sua higiene bucal, você tem também a sua necessidade para a sua vida espiritual. Lembre-se de dobrar os joelhos e coloque isso na sua memória de uso contínuo todos os dias. Orar, ler a palavra de Deus. Nosso pastor vive dizendo isso. Considere improdutivo, é assim, pastor, o dia que não leres a tua Bíblia. Perdido. Considere perdido o dia que você não lê a sua Bíblia. Aleluia. Então coloca isso como algo que deve fazer parte da sua rotina de vida. Jejum, consagração. Por que a gente colocou isso somente na memória existencial? Por que a gente se esqueceu que Deus ainda batiza com o Espírito Santo? Irmãos, não precisa vir grandes pregadores avivalistas, não. É o pastor Sid Clay pregando. É o pastor Sid Clay pregando e o batismo com o Espírito Santo acontecendo no meio da igreja. Porque quem faz não é o homem que está com o microfone na mão, mas é o Deus que está com o cedro no céu, governando a nossa terra, governando o universo. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os grandes feitos do Senhor, eles podem acontecer com o mais simples homem com o microfone na mão, irmãos. Eu me lembro de uma história que uma vez o meu professor disse que certa feita um homem já com sua teologia alta, já se achava demais. Ele chegou na igreja todo exaltado, achando que por conta do seu diploma de teologia, ele operava, ele fazia mover a igreja. E ele chegou com arrogância lá em cima, nariz empinado. E aí ele chegou lá dizendo: hoje eu vou arrasar nessa igreja, a igreja lotada. E aí quando ele teve a oportunidade com o microfone na mão, ele foi pregar, pregava, falava e ninguém sentia nada. Aquele culto parado, aquele culto onde só tinha teoria, mas ninguém via o mover do Espírito Santo de Deus na igreja. Mas antes de terminar o culto, o pastor deu uma oportunidade para o irmãozinho que estava lá atrás, veio aqui na frente, pegou o microfone e disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele fez uso dessa palavra, Deus moveu a igreja e houve um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. E quando terminou o culto, que aquele pastor que chegou dizendo que ia arrasar, que ia abalar as estruturas da igreja, ele saiu com a cabeça baixa, porque ele se sentiu envergonhado, porque teve muitos minutos, mas nada aconteceu no meio da igreja. E de repente, aquele irmãozinho que estava lá atrás, apenas em ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus derramou uma grande unção sobre a igreja. E aí Deus usou uma irmã e disse para ele: olha, se você tivesse subido da maneira que você desceu, você tinha descido da maneira que você subiu. Então, irmãos, Deus ainda é capaz de fazer as mesmas coisas que fez no passado. Queira você buscar mais a presença de Deus e colocar como uso contínuo na sua vida jejum, consagração, oração, como o pastor sempre cobra,
exatamente o culto doméstico. Não apague isso da sua memória de uso contínuo. Não apague da sua memória de uso contínuo as escolas bíblicas dominical. Não apague da memória de uso contínuo a oração de segunda-feira. Por quê, irmãos? Porque a nossa igreja Assembleia de Deus Templo Central, ela sempre foi vitoriosa na oração. Ela sempre foi vitoriosa com o joelho no chão. E se você parar, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: as bênçãos de Deus vão parar sobre a sua vida, mas o céu não vai parar de trabalhar, porque o nosso Pai continua trabalhando por mim e por você. Aleluia. O nosso Pai continua te dando livramento. O nosso Pai continua concedendo saúde, paz, vitória e muitas bênçãos. Aleluia. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará na minha casa, na sua vida, na sua família, se você colocar na sua memória, irmãos, aquilo que você conseguiu conquistar através da palavra de Deus e da devoção a esse Deus maravilhoso. Então, não perca a sua esperança por nada, mas coloca tudo aquilo que te fez vencedor no passado, coloca em prática nos dias de hoje, que Deus te levará ainda mais além de onde você já está. Portas melhores virão sobre você, e você conseguirá empregos melhores, se você realmente se dedicar ainda mais, buscar mais a Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará na minha casa, na sua casa e na sua família, e por que não dizer, nesta igreja. Mas agora, irmãos, nós temos que colocar como esperança os feitos de Deus no passado nessa igreja, para que Ele continue fazendo grandes feitos, quem sabe em um novo templo ainda maior, que eu tenho certeza que quando nós estivermos lá, aí nós vamos dizer que a glória da segunda casa foi de fato maior do que a da primeira. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor por tudo?